Bem-vindo ao Café com Ads, o podcast onde falamos do mundo dos anúncios digitais, as últimas tendências, insights para te ajudar na sua performance. Eu sou José Ribamar Neto e estou aqui com o Otávio Bertolotti. E hoje falaremos um pouco sobre as skills que um gestor de tráfego precisa ter para performar, para ter bom rendimento em 2023. Caraca, vai ter papo, hein? Vai. Então pega seu café. Pô, esqueci minha xícara hoje, Otávio. Eu também. Foda-se, vai assim, pessoal. Junte-se a nós sem xícara mesmo. Legal. Bom, vamos começar pela soft ou pela hard? Vamos começar pela soft. Soft skill. Primeiramente, para a galera que não sabe o que é uma soft skill, tudo que é ligado a comportamental, tá, pessoal? Então, hard skill é ligado à técnica e soft skill é ligado a comportamental, tá? Todo mundo tem soft e hard skills, todo mundo. E aí, o que a gente vai levantar hoje são skills que a gente acredita ser relevante, tanto no soft quanto no hard, para o gestor de tráfego em 2023. E não ensaiamos nada aqui, eu e o Otávio não ensaiamos nada, você vai ver que é muito despreparado o assunto. Um papo vai ser descontraído, né? Um papo descontraído. A gente vai ter que mudar de café com ads para cerveja com ads, que é tipo Papo de boteco. Exatamente. Legal. E eu vou levantar a primeira skill, no meu ver, que é importante, que eu gosto de falar bastante. Tão importante quanto ser é parecer ser grande. Uhum. Eu acho que é a primeira skill que a gente precisa ter. Eu vou explicar um pouquinho das coisas que eu considero dentro dessa skill, né? Cara, tão importante quanto ser grande é parecer ser grande. Lá atrás, quando eu comecei, eu era urgência, sozinho. Só que eu tinha um e-mail do financeiro, eu tinha um e-mail. Então, as pessoas falam assim, me atualiza o boleto aí. Eu falo assim, eu vou mandar aqui pro meu financeiro aqui atualizar. Era eu o financeiro. E o jurídico? Eu tinha, né? Peraí que eu vou passar pro meu jurídico ali, assinar o contrato. Cara, então assim, se comporte como se você fosse uma grande empresa, mesmo que você não é hoje, tá? Então, acho que é importante a gente pensar nessa linha. Cara, não espere ser grande para ter o comportamento de grande. Se comporte como grande hoje, no atendimento, horário comercial, pitch de vendas, canais, enfim, responsabilidade. Não é porque você está começando agora que você eu sou mais imaturo e ao mesmo tempo você é mais irresponsável. Não, pode ser sim imaturo, mas precisa ter a responsabilidade de uma grande empresa, né? Então, acho que a primeira grande skill, para mim, é essa, né? Cara, tão importante quanto ser grande é parecer ser grande. Não, perfeito. E o seu, Otávio? Boa colocação. Cara, eu acredito muito hoje, como a gente trabalha com tecnologia, em adaptabilidade, né? Que é a capacidade de se adaptar às mudanças e lidar com situações inesperadas que acontecem no nosso dia a dia, principalmente com velocidade, né? Hoje em dia a gente, tem um monte de gente aprendendo o Google Ads, a gente aprende, já mudou tudo, a ferramenta já atualizou, já está um novo layout, já está novas configurações. Então, essa é uma das skills muito importante ter o gestor de tráfego ter, né? Que a gente pode resumir ela como aprendizado ativo? Podemos. Um aprendizado mais ativo, né? Cara, é totalmente importante essa skill aí. Fala a verdade, tem muita skill importante, tá? Às vezes as minhas skills vai ser diferente da do Otávio, porque nós somos pessoas diferentes e tá tudo bem. Uma outra que eu acho muito importante é a parte de criatividade. Cara, você tem que ser criativo. E criativo, eu não acho que ele entra como hard skill, ele entra como soft, porque você tem que ter esse comportamento em buscar a criatividade, buscar algo novo, fazer pesquisa, tá falando ali sobre novas tendências, que liga, querendo ou não, linka o aprendizado ativo. Cara, o que está acontecendo de novo? Deixa eu ver o que fizeram, por que fizeram essa imagem, por que fizeram... Às vezes a gente vê um vídeo novo e fala, nossa, olha que legal, poderia ter sido você que tivesse criado aquele vídeo. Poderia ter sido você que tivesse feito aquele criativo. Então, eu acho que criativo, ser criativo é uma puta de uma soft skill para 2023 também. Não, maravilha, cara. E assim, a gente fala que a gente não é criativo, né? Aquela síndrome, eu não sou criativo e tal. E realmente a criatividade não está somente alinhada em fazer coisas diferentes, está em pesquisar, está em ser curioso.
Cara, sair do caminho tradicional. É sair do caminho. Para mim, sair do caminho tradicional, você já é criativo. Concorda? O pessoal pega uma rodovia e fica nela, cara. Pensa um pouquinho fora da caixinha, que esse pouquinho que você pensa já é muito grande, assim, absurdo ao que o pessoal não faz. Perfeito. Mas exatamente. Vamos pensar em outras. Pode falar. Não, e existe várias, né? Existe várias. É que eu ia fazer um adendo. Eu vi que no seu cenário tá diferente aí. Ganhou um bonezinho do Google, uma plaquinha do Google. Que isso, hein? Google. Patrocínio do Google. Também, né? O quanto de grana que tu não leva para ele lá. Puta que pariu. Eles me chamam para tomar café lá. Eles chamam a gente para tomar café lá. Precisa, paga. É tudo all inclusive, viu? Você chega lá, cara, tudo all inclusive. Papo muito massa. Já foi? Já. Uma próxima vez que eu voltar lá, a gente pode talvez fazer um papo de lá. Próxima vez que eu for convidado, você vai comigo. Legal, top. Nós vamos junto lá. E não é difícil. Bora lá. Cara, mas aqui pode entrar outra skill. Eu acho pode entrar várias outras, cara. Você pensa bem qual que não, falando do cenário. Falando do cenário. Tá. Cenário é importante. O tão importante quanto ser grande é parecer ser grande. Cara, meu cenário traz elementos que tentam induzir a isso. Cara, desde um detalhinho ali, uma Alexa que eu tenho, um boné, um monte de crachá que eu tenho, livros que eu gosto. Isso que nem tá todos os meus livros ali. Então, assim, são pequenas ações de comportamento que você tem como um todo que mudam o jogo, cara. Então, assim, é doideira. A última quem falou que foi eu ou foi você? Foi você. Fui eu. Então, agora manda uma aí. Tá. Cara, existem... Eu elenquei aqui algumas, né? Mas, assim, uma que o gestor de tráfego ele precisa ter, senão ele nem serve para ser gestor de tráfego, essa é a grande verdade, é um resolutor de problemas. Né? Capacidade de identificar, analisar e resolver problemas de forma eficaz, sem depender de alguém te falando como resolver. O cara tem que ir atrás da solução. Que daí puxa a última, né? A última skill que você mencionou, ser criativo, de buscar sair do tradicional, que justamente se encaixa... Cara, e essa skill que você falou, eu acho que seria mais importante. Agora que você levantou ela, seria mais importante, cara. Saber fazer essa gestão desse problema, né? Porque, acontece toda hora. Você vai estar conectado a multiplataforma, dependendo de múltiplas pessoas, porque às vezes você vai precisar de alguém que vai demandar arte para você, alguém que vai demandar cópia, às vezes não vai ser você que vai fazer, dependendo da situação. Às vezes você depende do cliente para pôr um cartão, para pagar um boleto. Então, assim, tem muita coisa envolvida. E quando a gente tem muita coisa envolvida, fazer a gestão de todos esses ativos, vamos chamar assim, cara, é uma puta de uma skill. Porque hoje, facilmente, na hora que eu vou montar uma campanha, que entra um cliente novo aqui na casa, a gente tem todo um processo. Cara, tem que pegar isso, tem que pegar aquilo, a gente tem que fazer uma reunião assim. Porque, assim, a gente sabe que a gente precisa daquelas etapas. Lá atrás, a gente sofria. Você ia, voltava, tinha que pegar não sei o quê, e não tem acesso a isso. Não, cara. Hoje a gente tem isso tudo organizadinho. Então, fazer essa gestão desses ativos, eu acho que é, de fato... A gente apaga incêndio toda hora, né, cara? Não, mas, cara, eu já ouvi de gestor de tráfego assim, não subi tal conta porque não tinha crédito na conta. Não subi tal anúncio porque não tinha crédito na conta. Você entende? Que essa é uma das funções que ele tem, que ele não pode esperar que o crédito vai cair ali do nada. Não, meu cliente não pagou o boleto. Quando que você mandou? Ontem? Quando que acabou o saldo? Ontem? Pô, cadê o planejamento, né? Sabia que ia acabar, sabe que demora até 2 dias para um boleto compensar. São pequenos detalhes dentro dessa característica, dentro dessa habilidade que um gestor dele deve ter, que se você não for atento, você acaba deixando muito a desejar. E são essas pequenas coisas que fazem um cara, por exemplo, perder um contrato. Cara, e o impacto disso? Para pensar. O cliente acabou o saldo na sexta. Você emitiu o boleto e não pagou na sexta, vai pagar na segunda. Então, pagou na segunda, vai entrar na terça. Cara, esses dias que você perdeu do mês, vamos supor que você perdeu sexta, sábado, domingo, segunda. 4 dias. Cara, dá mais de 10% do mês. Tem pessoa que não tem visão disso.
O impacto disso no resultado para o cliente naquele mês é absurdo. Uhum. Cara, ele teve 10% a menos de dia naquele mês por falta de um planejamento errado, cara. Olha que bizarro. Por causa de Mas um show. detalhe, né? Então, exatamente. Vamos pensar que eu fiz uma listinha com 11. Fiz uma listinha com 11. Já falei algumas. Cara, deixa eu ver qual que é. Essa é boa, cara. Resiliência, tolerância e flexibilidade. Emendando o que o Otávio falou, que eu acho que faz total sentido, cara. Porque, assim, a gente tem que ter essa capacidade de gerenciar tudo isso, se manter firme, né, pelas dificuldades que a gente vai encontrar, e querendo ou não. Cara, a gente tem que ter uma puta de uma tolerância. Porque, assim, é estressante essa porra, mano. Caralho. Para pra pensar. Se uma vírgula errada que acontece, normalmente tende a recair sobre o gestor. Às vezes a saúde financeira da empresa está na mão do gestor. Tá na mão do gestão. Tá na mão do gestor. E aí, talvez ele não vai saber lidar com isso. Ele não vai ser tolerante a isso. Vai impactar o resultado dele em outras contas, que ele vai começar a não acreditar nele, né? Ele tem que entender também, aceitar esses feedbacks, porque, porra, tem hora que vai doer. Tipo, tem hora que não vai ter o impacto no financeiro lá da empresa, mas o cara vai te dar um feedback apertado. Pô, recebi vários durante minha vida. Vários. Alguns a gente não esquece nunca, né? E cara, eu sempre fui um cara que eu me considerei o seguinte: no dia que eu recebo feedback ruim, eu fico puto. Eu fico muito puto. Você quer procurar justificativa, etc. Eu fico muito puto. E no dia seguinte eu caio em si. Então eu sempre fico 24 horas, pelo menos, refletindo daquilo. Porque na hora que eu caio em si, eu falo, porra, peraí. Isso daqui foi erro meu, isso daqui foi erro dele. Como que eu faço para não errar mais? Como que eu faço para evitar que ele erre? Boa. E aí entra o link de ser flexível, né? De a gente ter a capacidade de aplicar mudanças rapidamente. Cara, eu preciso mudar, porque isso daqui não deu certo com ele, né? Se adaptar. Exatamente. Então, acho que resiliência, tolerância e flexibilidade, emendando com o que o Otávio falou ali, impacta um pouco sobre tudo isso, cara. Como que eu pego uma situação ruim? Às vezes você vai ficar ruim um dia, tem feedback que eu fico ruim, fico puto, fico vermelho, fico parecendo o Majin Buu lá do Dragão. Tão rosa que eu fico, cara. Naquele dia ninguém me aguenta. Mas eu sempre caio em si. Eu falo, cara, peraí, por que aconteceu isso? Então, como que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai pensar cara, para evitar que isso aconteça? E não é nem só isso, né? Se você parar para pensar bem, cara, a resiliência ela vai muito mais a fundo do que isso, né? Porque quantas vezes você não vai perder um cliente? Quantas vezes você não vai perder 5 clientes? E aí, se você não tiver, se for resiliente, cara, você quebra, você desmorona. Cara, eu vou te falar um negócio para você. Todas as vezes que eu mega cresci foi quando eu perdi grandes clientes. Porque isso, resiliência é justamente isso, cara. É uma habilidade de lidar com desafios, adversidades, de uma forma positiva, sabe? Você pegar aqueles obstáculos e superá-los e melhorá-lo. Eu lembro uma vez, eu até lembro onde eu tava, cara. Eu tava num banco, num banco de rua, vamos chamar assim. Não era rua, mas não é um banco financeiro. Uhum. Eu tava num banco, cara, sentado num banco, e aí, num centro comercial. E aí uma cliente tinha acabado de encerrar o contrato comigo ali. E eu não fui impactado pelo encerramento de contrato dela. Financeiramente, para mim, já não era tanta diferença que fazia aquele contrato. Mas eu fiquei muito incomodado em perder aquela cliente. E naquele dia eu ainda era uma urgência, assim, modo de falar, né? Uhum. E eu fazia tudo, fazia o corre, saía, tava na rua essa hora. Eu falei, cara, não dá. Eu vou contratar uma pessoa para me ajudar. E aí eu contratei essa pessoa. Mesmo assim, minha esposa falou, cara, não faz isso, não agora. Financeiramente eu falei, não posso perder mais ninguém aqui dentro.
Eu contratei a pessoa e naquela época não tinha home office, jovem, né? Então você contratava alguém, você tinha que dar um lugar para ela trabalhar. Era isso, né? É Hoje a gente lógico. contrata a galera que trabalha de casa. Naquela época não tinha esse costume. E eu contratei, eu falei, agora eu tenho 2 problemas, que eu contratei a pessoa e eu tenho que dar um lugar para ela ir. E aí eu fui locar a sala, cara. E assim, foi onde eu dei uma boa guinada também. Então, eu perdi um cliente, aquele cliente me impactou, que eu falei, cara, por que eu perdi isso? Talvez por algumas entregas XYZ. Trouxe mais uma pessoa, peguei um local, juntei isso, falei, vamos lá. E assim, não é que foi tudo lindo não, gente. O local era assim, tinha um ventiladorzinho de chão, que não rodava. Esse dia eu achei foto, depois compartilho com vocês. Cara, nós suava pra caramba. Eu lembro um cliente que foi lá que ficou com as costas suadas, assim, não tinha ar, paciência. E não, tinha uma janela e não tinha cortina. Então o sol entrava forte. Mas assim, o que eu queria trazer de contexto era esse. Esse impacto fez com que eu virasse a chave e não fosse para cima e não fosse para baixo. E aí eu acho que meio que linka isso a ter uma inteligência emocional, né, cara? Eu acho que é outra soft skill, tá ligado? Inteligência emocional. Total, cara. Porque assim, entender do nosso trabalho, entender das necessidades, entender da entrega que a gente faz e manter essa atitude, cara. Falar, meu, peraí, eu tenho que ir para cá, não para baixo. Ah, mas você vai sacrificar teu caixa agora, foda-se, bora. E, cara, e aí, a inteligência emocional é justamente você saber gerenciar suas próprias emoções e a dos outros. Que daí, igual você falou, pô, minha esposa falou que não estava no momento. Calma, você teve que saber gerenciar a emoção dela também ali para poder ela comprar a ideia contigo e falar, não, vai lá então e faz o que tem que ser feito, né? Cara, e precisa, né? Parece que não, mas você nunca tá sozinho. Você sempre vai estar, ou você vai estar com seus pais, ou você vai estar com sua esposa, ou com seu companheiro, enfim. Você nunca vai estar sozinho numa situação, porque você trabalha com pessoas. Uhum. Então, assim, um fato importante é dividir. Às vezes, vamos supor que você não tenha ninguém mesmo, não tenha parente, não tenha. Cara, divide com um amigo. Cara, não tem um amigo, divide com um cliente. Aquele cliente que você troca um pouco mais. Cara, agora você não tem ninguém. Você não divide com ninguém, nem com o teu cliente. Meu, você tem um problema sério. Porque vários feedbacks que fez eu crescer também foi de cliente. E às vezes fazer Principalmente de cliente, né? uma troca franca com o cliente, o cara fala, oh, por que você não faz isso? Cara, eu pagaria por isso. E aí eu acho que pode entrar até outra soft skill, aprendizado ativo, né? Que a gente já falou lá atrás. Cara, como que eu continuo pegando esses feedback e falo, cara, é tudo ligado a soft skill, é muito foda. Eu tô falando uma, pensando no outro, aí eu falo, nossa, eu já falei dessa, mas olha como se conecta, cara. Mas porque você entende que não adianta um gestor ter uma ou outra, ele tem que ter todas essas, porque uma tá puxando a outra. Ah, eu sou muito bom em trabalhar em equipe. Beleza, cara, você é muito bom em trabalhar em equipe, mas você trabalha sozinho, e aí? Você não vai ter controle emocional para quando tiver uma adversidade, você saber gerenciar suas emoções, resiliência para poder se levantar, continuar independente. Por isso que não é uma única características isoladas que você precisa ter. Gestor de tráfego 2023, ele precisa ter um conjunto de habilidades, de características que vão ajudar ele de fato ele performar. E é claro que ele não ter um pouquinho de uma, um pouquinho da outra, mas se ele não tiver esse conjunto, cara, porque tá tudo puxando. Uma puxa a outra. Cara, até você falou do negócio que eu lembrei aqui. Sabe uma coisa que me fez ter visão? Depois a gente pode compartilhar aqui. Não sei se a pessoa está escutando no Spotify, no YouTube, mas a gente pode compartilhar. Uma coisa que me ajudou a me entender, para eu desenvolver melhor a minha pessoa, foi fazer um teste de avaliação de perfil comportamental. Um teste que chama-se, eu acho que chama DISC. Eles mudam tanto esses nomes. Que tem vários, né? Tem vários. Tem o DISC, tem o PAT, tem alguns. Cara, mas o que foi legal do DISC? Porque eu fiz o teste e aí eu olhei e falava assim, cara, mas eu não sou assim. Aí eu falava assim, não, peraí, eu sou. E aí é um ponto importante. Eu fiz o teste e aí às vezes eu não me via daquele jeito e eu falava assim, não, mas se eu parar para pensar, eu sou. E aí quando eu comecei a me entender, então, por exemplo, desculpa, eu sou um cara que eu gosto muito de feedback. Cara, eu gosto de alguém
E assim, feedback, ou elogiando ou criticando, não tem problema. Desde que tenha um bom senso, não seja um estúpido, né? Falando, ô, seu idiota. Então, eu gosto muito de feedback. E isso saiu no meu teste de DISC, que eu gosto de ter informação, eu gosto que quando eu vou bem, as pessoas falem que eu vou bem, né? Eu gosto disso. E aí, quando eu comecei a olhar aquilo, e aí eu compartilhei com pessoas que viviam comigo. Minha sócia, minha esposa e tal. E, cara, elas, sabendo do meu perfil comportamental, mudaram a forma de que elas agiam comigo. Isso é muito massa. E aí eu até brincava com a minha sócia. Eu falava assim, ó, você tá me elogiando aqui porque você leu meu teste DISC ou porque... Aí ela falou assim, não, eu estou te elogiando porque foi bem e eu sei que você gosta do elogio agora. Eu falei, cara, é isso. Uhum. Então, assim, você consegue ter uma fluidez melhor. Eu acho muito massa as pessoas fazerem avaliação de perfil comportamental. Eu acho que é um desafio aí para o próximo tal que a galera, faça a avaliação de perfil comportamental e depois me fale. E se fala assim, saiu lá que eu sou isso, mas eu não sou. Eu vou falar, mentira. Faz de novo para você ver. Vai Você cair vai de ver novo. que vai cair de novo. Porque ele é baseado... são perguntas e é baseado nas respostas que a gente dá. E, cara, as nossas respostas é como a gente pensa da situação. Como a gente pensa sobre aquilo. Então, por que eu estou falando do perfil comportamental? Porque eu acho que ele impacta muito nessa... Do perfil comportamental, não. Da avaliação de perfil, né? Comportamental. Que ele impacta muito na soft skill, cara. Se você se conhecer, você sabe que você é um cara que gosta disso ou daquilo. Você é uma pessoa que ela... Por exemplo, no meu lá, eu sou comunicador, eu falo bastante. E aí um dos problemas do comunicador é eu não tenho costume de anotar muito. Cara, o que eu comecei a fazer? Eu tenho um caderno do meu lado, onde quando eu entro para reunião, e aí eu vou mostrar, ó. Isso daqui, ó. Quando eu entro para reunião, eu faço marcações completas, risco, cara. Então, assim, na hora que eu saio da reunião, só eu vou entender essas doideiras. Cara, eu escrevo tudo. É muito mais. Esse daqui já é meu segundo caderno, o outro eu já esgotei. Então, sabendo que eu sou um cara que eu tenho assim, se eu não anotar em lugar nenhum, eu vou esquecer. E aí, quem que vai me lembrar? Meu cliente. Se você esqueceu Cadê aquela campanha que você não subiu? Cara, é horrível isso, é horrível. Então, assim, eu costumo anotar ou ponho na minha agenda. Eu ponho lá na minha agenda que eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque eu sei como eu sou. Então, eu procurei ferramentas para melhorar minha habilidade de soft skill, cara. Procurei ferramentas que me ajudassem a ser melhor naquilo que eu sei que eu sou ruim. E, muda pra caramba. Ainda Mais mais em alguma? 2023, né, cara? Cheio de ferramenta aí que vem justamente para melhorar essa questão tal. Que daí eu não ia falar mais nenhuma, mas tem uma que você vai falar assim, cara, é verdade. Organização e produtividade, velho. Nossa, eu acho que essa é a principal que Ó, falta na maioria dos gestores de tráfego hoje. tem uma frase que é a seguinte: você contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. E eu acho que é muito disso daí que você acabou de falar, cara. Porque como o pessoal gere mal, cara. Gere mal, assim, N pontos. N pontos. Compromissos, entrega, prazo. Cara, Cara, assim, eu tô num grupo, e aí o cara falou assim no grupo hoje. Tô procurando um ponto, galera. Tô procurando um ponto porque eu preciso sair de casa, porque em casa eu não consigo trabalhar. Eu acordo 9h30 da manhã, das 9h30, ó, depois que eu acordo, até meio-dia eu fico jogando. Só depois eu começo a trabalhar um pouco e depois eu tenho que fazer umas tarefas dentro de casa, ainda que ele mora com o pai, com a mãe, alguma coisa assim. Ou seja, você tá entendendo que o cara tá delegando a culpa dele? Não entendeu aonde está total. o problema? O problema tá nele, cara. Tá numa agenda, tá Não, num se ele for pro marcador. local físico, ele vai fazer a mesma coisa. Vai jogar. Eu falei pra ele, eu falei assim, você vai pagar pra jogar no escritório, então continua em casa, mas ele não tá pagando pra jogar. Exato. Eu lembro uma pessoa que trabalhou comigo uma época, e, cara, é assim, ela ficava do meu lado, essa pessoa. Eu não conseguia trabalhar porque eu ficava olhando a tela dela. Sabe por quê? Porque ela parava e ficava, tipo, 1 hora vendo meme.
Cara, aquilo me deixava doido, porque eu olhava e falava assim, como pode? E aí eu não conseguia me concentrar. Aí Então, via assim, meme por tabela, né? se a pessoa estivesse em casa, ela ia ver meme do mesmo jeito. Porque perfil comportamental, ela é assim. Tem uma frase que é assim, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras coisas. Ele não precisa sair de casa para mudar o comportamento dele, ele pode mudar o comportamento em casa. Que é por isso que hoje eu tenho a possibilidade de ter meu escritório em casa, se eu quiser. Porque meu comportamento é foda. Se eu precisar trabalhar até 11 horas da noite, eu vou. Se eu precisar acordar às 5, eu vou. Se eu precisar virar à noite, eu vou. Se eu precisar trancar tudo aqui para todo mundo... Cara, eu vou fazer isso porque eu sei que eu preciso. E minha família sabe e entende sobre isso, tá? Então, acho que esse ponto, inclusive, que você falou, perfeito. Tem muita gente assim, começa a tocar o próprio negócio, e aí é quando eu falo, né? Quando trabalha para os outros, você acorda às 6 da manhã, entra às 7h30, 8 horas, tem 1 hora de almoço e sai às 18 ou 17. Quando você trabalha para você, você acorda às 9, toma aquele banho, vai para academia, volta às 10. Aí das 10 às 11 ali, você dá uma atualizada, lê um newsletter e tal. Tá Aí já é quase 11 perto do horas. almoço mesmo, né? Você para, você fala, vou almoçar. Almoça meio-dia, terminou de almoçar, ele fala, vou bater aquela horizontal para dar aquela descansada. Vai ter 2h30, 3 horas, levanta, fala assim, rapaz, o dia já acabou, hein? E quando vê, acaba. Aí fala o quê? Cara, eu tenho tanto trabalho, eu viro à noite. Cara, cansei de conhecer pessoas assim. Viravam à noite por falta de organização da rotina do dia. Mas assim, deixa eu te falar, a galera que tá ouvindo vai falar assim, porra, então vocês são perfeitos, né? Não. Mas eu, cara, eu já sofri muito com isso, com esse mesmo problema, de ter um escritório para achar que eu tinha um problema de produtividade por causa do ambiente. Fui para um escritório, e no escritório chegava lá e fazia as mesmas coisas que eu fazia em casa. As mesmas. Só que você tava pagando para Tava tendo um custo. Então, assim, foi uma questão mesmo de se adaptar, de mudar, de água bater na bunda, né? Lá em 2018 isso aconteceu. Era muito mais difícil vender isso. Né? Era muito mais difícil ter cliente nisso. Então, é a questão assim, cara, você consegue. Sou desorganizado, cara, põe uma agenda, coloca despertador, até na hora que você vai almoçar, na hora que você vai tira um tempo, tira uma hora. Quer jogar, cara? Eu Tira uma hora tiro. e joga. Eu não jogo, mas eu tiro meu tempo. Depois que eu almoço, eu tenho tempo de descanso, cara. Eu tenho um horário que eu vou buscar meu filho na escola, eu faço academia de manhã. Não tem problema, mas minha agenda é organizada. E aí, ó, para mostrar para vocês como a gente não tem tempo ruim, vocês acabaram de escutar o filho do Otávio gritando aí atrás. Ah, dá pra ouvir? Cara, tá gritando aqui. Mas, mas cá entre nós, não é problema para a gente gravar nosso podcast. Não é problema para a gente pôr para rodar, não é problema para ele fazer uma reunião com o cliente. Porque isso, cara, qualquer um pode ter. Podia ser uma moto na rua passando. Não. Aqueles infernos de escapamento. Quem tem não me leve a mal, mas não passa na minha rua. Mas fato é, você nunca vai ter as condições ideais para montar o teu sonho. Você precisa estabelecer uma porcentagem aceitável, fazer sua parte e ir. Cara, para mim, onde eu tô, é 70% aceitável? Cara, show de bola. Vamos com 70%. Onde eu tô agora com essa parede pintada, isso daqui, antes, cara, isso daqui, eu tenho foto. Era branco, tinha uns buracos, era um regaço. Eu nem ficava nessa daqui, eu ficava nessa parede virada para lá, era o contrário. Eu vim para cá na pandemia, que a gente saiu do escritório e todo mundo foi para casa, eu montei essa parte. Mas antes de eu montar essa parte, cara, era um regaço. Eu acho que eu até mostrei foto pro Otávio. Mostrou. Era uma zona. Mano, eu pintei o chão, mas eu levei 1 ano para fazer isso. Não foi da noite pro dia. Aí coloquei minhas prateleirinhas, coloquei os livros, fui colocando as coisas devagar. Para mim, já tinha um 70% aceitável. Aí eu ia buscar o 71, 72, 73. Hoje eu tenho um ring light na minha frente, aqui, ó. Desligo, ligo ele. Tem uma lâmpada melhor em cima. Cara, a gente foi buscando a melhoria. Não, vou te falar um negócio. A pior besteira que você pode fazer no mundo é esperar estar pronto para começar. Comece sem estar pronto. Lá na frente você vai se agradecer por isso. Comece sem estar pronto. Comece em casa. Cara, videogame é um problema. Tira ele, coloca lá no armário e fala assim, eu vou pegar ele no sábado, vou pegar na sexta-noite.
Gente, Cara, quer entre nós? Vende a porra do videogame. cara, bizarro. Bizarro. E é assim, ó. Vende se for o caso, ou guarda, empresta para um sobrinho. Mano, eu assisto televisão na sexta-feira em diante. Eu não assisto segunda, terça, quarta, quinta. Sexta-feira, 5 horas ali, 5h30, para mim é meu turnover, tipo, turn off, quer dizer, eu vou desligar e aí eu vou pedir minha comida japonesa, sentar no meu sofá e aí eu vou ligar a TV. E se E aí, desliga, né? aí é a hora que eu desligo. E aí você fala assim, e aí, é assim fim de semana inteiro? Não, cara, sábado eu tô lá cuidado, ou estudando ou trabalhando. Várias vezes eu e o Otávio tava junto fazendo isso no sábado, cara. Uhum. E assim, 6 da manhã, às vezes. 6 da manhã. Não tem tempo ruim. E, Mas, e- e assim, cara, não é que é ruim isso. Eu gosto de fazer isso. É gostoso. Eu gosto de falar, cara, sentei aqui, aprendi um negócio novo, estudei um negócio novo, montei um projeto novo. Como vocês acham que eu e o Otávio estamos fazendo esses projetos? Vocês acham que tá, tipo, bonitinho? Cara, a gente tem que remarcar várias vezes porque a agenda não bate. Tem que encontrar um horário. Cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas a gente começa do jeito que dá. e o cara improdutivo, o Ribas, ele se ferra nesse aspecto. Justamente pelo seguinte, cara. Ele é aquele cara que fala assim, porra, eu trabalho de sábado, de segunda a segunda. Por quê? Ele não se organizou durante a semana inteira dele, então ele acha que ele trabalhou a semana. Chegou o final de semana, ele fala, cara, não consigo porque eu tenho pendências da semana que eu tinha que ter feito, que ele vai fazer no domingo, que ele vai fazer no sábado. Ele não consegue. Eu já passei muito por isso, cara. Muito por isso. Hoje eu evito ao máximo, domingo, pegar computador, ligar. Domingo, pelo menos domingo, sabe? Eu quero ficar off. Quero. O meu O domingo eu Bernardo também tá fico off. animado aqui. Relaxa. Domingo eu também gosto de ficar off. Às vezes eu gosto de pegar umas 2 horinhas para estudar. Tipo, cara, eu pegar, abrir, estudar 1 horinha, 2 horinhas, eu pego. Eu tô Estudar. domingo? Não. É, estudar. Ou apagar incêndio. A gente já apagou incêndio domingo, você sabe bem. Mas, cara, faz parte. Eu não tava puto por fazer isso. Né? Faz parte, cara. Imagina se o bombeiro ficasse puto porque ligou que pegou fogo 2 horas da manhã na casa. Você tá ferrado. Deixa chegar puto com a mangueira. Que merda! Não, mano. É o trampo, Faz parte do bora. jogo, né? Faz parte. Faz Uhum. parte. O Neymar fica puto por cada carrinho que ele toma. Ah, mas Mas se ele também. ficar muito puto, o que vai acontecer? Ele vai começar a dar carrinho nos outros, vai tomar um vermelho e vai sair. Cara, administra. Né? Uhum. Cara, essas foram as soft skills. E hard skill. Então, perfil técnico. Hard skill já começa com a própria operação, né, do tráfego. O gestor de tráfego tem que saber operar tráfego. E aí vou te fazer uma pergunta. Você acha que o gestor de tráfego ele tem que saber de 100% da ferramenta de tráfego? Não. Ele tem que ter uma familiaridade Boa. com elas. Eu, Acho isso muito, eu, importante. eu troco muito isso com o pessoal, sabe? É tipo, a galera acha que tem que... Cara, eu não sei qual botão apertar para fazer tal coisa. Eu falei, não, cara, não é esse o rolê. Você tem que entender, tipo, como ela funciona. O botão que você vai apertar, você vai descobrir na hora que você vai montar. É bizarro. É lógico que você tem que ter toda a parte de estratégia que vai vir ali, mas tipo, você não precisa ser o manual, tipo, o manual do Google Ads, não precisa ser você. Eu não sei tudo da ferramenta. O Otávio não sabe tudo. Cara, e você saber tudo não ajuda em nada também. Né? Eu sei tudo da ferramenta. Beleza. O principal, cara, que uma habilidade principal que ele precisa ter, isso não pode abrir mão, é a escrita. Mesmo que ele não escreva bem, ele tem que passar por corretores ortográficos, ele tem que contratar alguém que escreva bem, um jornalista, um redator, não sei, ele tem isso aí, cara. O que eu Eu já não vi escrevo de... bem. Eu não escrevo bem. Eu tenho extensão de escrita para corrigir, porque eu sei que é uma deficiência minha. Não escrevo bem. E às vezes escrevo até no Word para fazer a correção automática ali, tá ligado? É uma skill que não é boa em mim. É que hoje eu não preciso escrever. Mas quando eu preciso, cara, eu tenho que ter coisa de suporte ali, porque é bizarro. É bizarro. Sabe uma outra hard skill que eu acho importante a gente olhar? Da parte técnica. Cara, e aí eu vou ser um pouco amplo.
todas as ferramentas que envolveriam o tráfego, o gestor deveria saber o mínimo. Exemplo. Cara, um WordPress da vida. Um Analytics da vida. Mano, tem gente, assim, ó, pelo amor de Deus, mas tem gente que não sabe criar uma propriedade no Analytics. Eu não estou pedindo que você consiga ler Analytics, mas você não sabe criar uma propriedade no Analytics. Tem gente que não consegue pegar o código do GE4. Ele passa só o código da ID da propriedade, que é um código que não é o código do GE4. Canso de ver. Eu falo, gente, esse não é o código do Analytics. Mas assim, cara, mas é aquilo que a gente falou sobre nas outras skills passadas. Que tudo bem, às vezes é a primeira vez que o cara tá fazendo isso. Só que a maioria das pessoas tem preguiça de ir no Google e pesquisar como fazer tal coisa. YouTube. Como fazer, como pegar o código do GA4. Realmente. Cara, sabe um rolê? Hoje eu fiz alguns cursos de GTM para me aprimorar, você tá ligado disso? E algo que eu gosto, GTM, aprendi a gostar. E eu lembro a primeira vez que eu precisei colocar dentro do GTM para que ele puxasse o valor de compra do e-commerce. Então tinha eu não lembro qual que era o e-commerce, mas eu precisava que ele puxasse esse valor. Eu não sabia como fazer. E olha que doideira. Eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? E alguém tinha me perguntado como fazia. Alguém falou, cara, não tá registrando, que você sabe arrumar. Eu falei assim, eu sei, deixa comigo. E aí eu peguei e falei, cara, como que eu vou fazer essa porra aqui? Eu sempre falo que eu sei, é bizarro. Porque eu tenho compromisso agora de fazer. Mano, fui lá no YouTube, descabelei aquele YouTube. E cara, aprendi. E aí eu vou te falar, por que eu aprendi melhor isso do que com um curso, por exemplo? Porque se eu aprendi na raça. O curso, às vezes você põe 2, 3, 5 minutos, próximo 10 minutos, 15, cara, você não consegue consumir tudo. Agora, no aperto, você vai. E outra, o curso, ele não te ensina, o curso ele mostra o que o cara sabe, entende? É como um copia e cola, sabe? Você não aprende na raiz como fazer. Se você tem uma variável que está diferente do projeto do curso, por exemplo, você já não consegue resolver, vendo um curso só de GTM. Cara, aconteceu comigo esses dias. Eu precisava pegar um valor dentro de uma plataforma de e-commerce. Eu sei pegar esse valor hoje, de cabeça, não preciso de curso. Só que tinha uma variável nova dentro desse código lá no data layer, que eu falei assim, cara, essa variável tá estranha, mas tá bom. Fiz todo o processo, não conseguia coletar o que eu precisava. Eu falei, mas que bosta, cara, tô fazendo tudo certo, por que eu não consigo coletar? E aí eu chamei uma pessoa e falei, eu tô fazendo assim, tá certo? Ela falou, tá certo. Falei, vou te mandar o data layer porque eu acho que tem uma variável aqui que eu acho que pode mudar algo. Na hora que eu mandei, eu falei, puta que pariu. É raríssimo você ver essa variável, mas quando você vê ela, você tem que colocar ponto, 0 ponto, e aí sim você fazer a sequência. Eu falei, puta merda. Olha só, aprendi na raça. Não tinha curso que ia me ensinar isso. Então, assim, foi na raça que eu aprendi, fui procurar, tentei resolver, peguei feedback. Você não consegue ensinar 100%, né? Cara, não consegue. Não consegue. E assim, não esqueço. Hoje eu consigo te falar dessa variável aqui. Eu sei ela de cabeça. Por quê? Cara, porque aprendi na raça. Então, assim, eu gosto muito de me desafiar. Esse negócio de, cara, você sabe como faz? Cara, eu tenho que ter testado muito para perguntar para alguém se você sabe como faz, tá ligado? Eu sou muito chato com isso, assim, de... Mas, enfim, para mim... Eu já fui também, cara. Eu já fui, mas hoje eu sou mais aberto. Sou mais tranquilo para essa questão, sabe? Eu acho que, ainda mais na roda que a gente vive, no ecossistema que a gente vive, que tem tantas pessoas boas do lado, eu acho que eu ganho muito tempo nisso. Não, fato. Muita fato. coisa. Mas assim, ó, tem coisa que eu vou perguntar, mas eu adoro descobrir aquilo sozinho. Tipo, é prazeroso, né? Exato, é prazeroso. Não que eu não goste, pelo amor de Deus, adoro. Às vezes trocar, você falar um negócio para mim, cara, eu falei, cara, que massa isso daí, show. Mas eu pôr a mão, aprender aquilo sozinho é muito massa para mim. Então, assim, mas voltando ao ponto é que toda que é ferramenta que envolve a gestão de tráfego, cara, um Data Studio. Um data básico Data Studio. O WordPress, igual a gente falou. Uma ferramenta que vai exportar relatório. São situações básicas que envolvem ali o universo do tráfego que o cara não manja. Toda hora ele depende de alguém.
Cara, eu fico puto com um gestor que depende de alguém. Fala, você pôs o GTM lá? Ah, não pus, eu não tenho acesso. Você pôs o Pixel? Eu não pus, não tenho acesso. Cara, você não tem acesso de nada. Você é um operador. Nada contra a pessoa operar também. Tem gente que é contratada só para operar. Mas, para mim, uma grande habilidade é que, assim, ó, no meu ver, gestão de tráfego é uma coisa que vai acabar nos próximos anos. A gente não vai ter o gestor de tráfego. A gente vai ter um cara que é tipo, especialista em growth. Porque ele tem que ser esse multiferramenta, multitask. Porque se ele for só gestor, cara, não serve para nada. Ele vai ser o novo sobrinho. As ferramentas estão cada vez mais intuitivas, o tráfego está cada vez mais concorrido. Se for para subir só apertando os botões, o próprio empresário pode ir lá e cara, o WhatsApp tá liberando para você fazer campanha direto nele agora, você viu? Então, daqui a pouco, essa campanha que você faz para negócio local mandando para o WhatsApp, o cara mesmo vai fazer. O valor que ele ia te pagar, ele faz ele mesmo. Então, se você não tiver esses diferenciais, cara, não se destaca. Bizarro, né? Que outra hard skill você acha aí que é importante? A comunicação. Eu acho que ela entra um pouco em comportamento, mas em habilidade também, pelo seguinte, cara, você saber se comunicar bem para lidar com clientes, parceiros, é muito importante. Eu vejo que muitas pessoas não sabem comunicar. Eu mesmo, para mim, é um desafio, dia após dia, eu venho estudando um pouco sobre oratória, sobre comunicação, sobre persuasão, justamente para poder melhorar essa habilidade, essa skill internamente, sabe? Esse é um dos meus maiores desafios, inclusive, tá aqui falando, comunicando, ensinando muitas vezes alguma coisa, eu me perco muito, então é uma habilidade que eu acho que o gestor, ele não precisa ter, mas ele precisa começar a se desenvolver. É importante. E eu te perguntar, você já fez o teste de perfil comportamental seu? Eu já fiz o PAT. Eu fiz quando eu trabalhava numa indústria ainda. Você tem que refazer, porque ele muda com o tempo, né? Você evolui. Você vai melhorando, né? Você é comunicador ou não? Não, eu sou analista. Então. Analista. Analista, ele é menos comunicativo. Por padrão, ele é menos comunicativo. Eu sou comunicador. Eu já gosto de falar, eu interrompo. Várias vezes eu falo, cara, Otávio, desculpa te interromper aí. Porque eu interrompo, porque eu preciso falar naquela hora. É aquele rolê de, cara, deixa eu falar. É do meu perfil. Mas não significa, por eu ser comunicador, eu não sou analista. Porque o perfil comportamental ele é baseado, tipo assim, ó, eu sou comunicador, mas isso significa que eu sou 25% comunicador. Aí eu sou 18% analista, 20%, entendeu? Para quem não fez o teste, é assim. Então, o Otávio, ele é mais analista. Aí, o perfil comportamental dele, quando ele fez, por exemplo, comportamental não, comunicador, era tipo 16. Aí, ele melhorando, ele passa para 18, 20. Cara, já melhorou. E é isso que a gente tem que buscar. Então, por isso que é legal. De novo, façam um teste de perfil comportamental, olhem, e assim, não deixem para depois, mas cuidado para não fazer tudo de uma vez. E se você está aí escutando a gente, quer contratar, faça o teste de comportamental antes de contratar. Eu faço aqui. Faça, antes de contratar. No começo ali da live, você falou sobre a gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamental, né? Justamente, cara, para você evitar isso, contrate pelo comportamental, porque o técnico é treinável. O técnico é treinável. O comportamental depende de várias variáveis. Depende muito da pessoa em si. Você ppode pegar uma pessoa que trabalha aí no teu departamento de marketing, o cara é fotógrafo, só que ele é foda, tem um comportamento bom, e ele virar um gestor de tráfego. Porque ele tem comportamental foda, ele tem habilidades que ele vai desenvolver rápido e tal. Ele vai ser o melhor gestor de tráfego? No início, não. Mas ele vai ter a capacidade de desenvolver, de seguir uma caminhada longa. Do que aquele cara que, tipo, contratei um gestor de tráfego top, mas com 6 meses esse cara tá fora da casa. Por N fatores. N fatores. Mas, ó, se a gente for seguir o link do episódio anterior, que foi o nosso primeiro, que a gente falou por onde começar, a gente vindo para esse, falando sobre habilidades, perfis comportamental, né? Tanto soft quanto hard skill. Não quero nem olhar para o próximo episódio, cara. Próximo episódio, o podcast pode virar...
Um curso. Lá pro 10º episódio, o cara vai ser o gestor de tráfego mais concorrido aí do mercado. E ó, Agora que a gente trazer convidados ainda aí que o negócio vai esquentar, hein? Cara, tá aí. A gente podia trazer um convidado pro próximo. Acho interessante. Mas nós vamos ter que estar com a nossa caneca pronta. Quer dizer assim. Verdade. Um o fator próximo tem que ser vendas, cara. Jogar na mesa com essa galera. Não. Eu não acho nunca. Eu acho que sempre tem que começar vendendo. Várias vezes eu vendi antes de saber. Eu lembro a vez que eu vendi automação de e-mail marketing, ele falou MailChimp. Eu lembro que eu vendi e eu não fazia ideia o que era na época. Mas eu vendi. Foi inclusive isso que a gente falou no último, né? Que tudo que a gente sabe hoje foi porque a gente vendeu primeiro para aprender depois. Cara, é lógico. E aí entra remunerado para aprender, né? E aí entra na nossa soft skill, é comportamental. Cara, a gente não fala não. Ah, mas vocês se fuderam. Cara, me fudi pra caralho. Vários projetos que falaram, putz, peguei barato. Putz, me fudi nisso daqui. Perdi grana, tive que contratar alguém para fazer. Cara, mas é aprendizado. Hoje eu tenho uma linha de pensamento que é o seguinte: o que eu posso fazer que vai acelerar meu ano? Então, e aí, agora abrindo com você, eu acho que eu nunca troquei nem isso com o Otávio. Eu sempre olho para alguma coisa e falo assim: o que eu posso fazer que eu pego 2024 e arrasto a régua dele para 2023? Tipo, um projeto que talvez eu teria que fazer no ano que vem, eu consigo trazer, por exemplo, o fim do ano de 2023. É ter visão de coisas que eu quero antecipar. Então, cara, por exemplo, esse podcast aqui é algo que eu sempre quis fazer. Um podcast focado em tráfego. Cara, um dia eu batendo papo com o Otávio, sei lá, a gente sentou em algumas horas, montou um negócio, pôs para rodar. Do jeito que deu. Do jeito que a gente tinha, que é o jeito que a gente tem hoje. Contratou uma plataforma, aqui, ó, StreamYard, não é publi, não é publi. A gente contratou a plataforma, falou, vamos fazer, vamos, bora. Se a gente vai se arrepender ali na frente, não sei. Mas a gente fez. Arrepender é difícil. É difícil. Mas assim, ó, não é fácil. Por exemplo, a gente está gravando agora de noite. É uma segunda-feira que a gente está gravando de noite. Começo de semana. Eu tô resfriado, então tô com um pouco de dor de garganta. O Otávio não fez a barba. Não deu tempo. Tô brincando. Cara, tem N fatores que pesaria pra gente não fazer. Mas em nenhum momento a gente deu desculpa para não fazer. E eu quase dei, hein, cara. Quase. Só que é o comprometimento, né? Cara, é porque você tá comprometido comigo. Uhum. E é por isso que é importante você ter pessoas junto com você no projeto. Cara, você tá amarrado com alguém. Você depende, cara, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo. E aí cara, é muito foda. Muito foda. E ó, quando a gente fala que esse podcast vai virar um curso, por mais que a gente tá falando muita coisa superficial, escutem ele pensando em ter insights. A gente não tá aqui dando aula para vocês, anotando na lousa para vocês anotar no caderno. Cara, tem um insight de pessoas que trilharam o caminho que você quer trilhar. Se eu ou o Otávio já trilhou esse caminho, ou o nosso convidado já trilhou o caminho que você quer trilhar, tem aquela frase, né? O sucesso deixa rastro. Cara, olha o que a gente fez, que a gente acertou, o que a gente errou, que a gente compartilha tudo. Fala assim, ó, isso daqui eu não vou fazer. Ou isso aqui, ó, eles erraram porque eles foram burros. Eu vou fazer de tal maneira. Zero problema, faz. Mas você já sabe um jeito que não deu certo. Então, assim, a ideia do podcast aqui é que a gente tenha essa troca para que você tire um insight. Igual se você estiver no churrasco com os amigos e alguém tem uma ideia, você fala, cara, tive uma ideia muito... E aquilo te deixa naquele êxtase. A ideia do podcast é essa. É te deixar agitado. Falar, meu, vamos pôr para rodar. Então, assim, ó, não tem desculpa. Escutou o podcast agora? Tira aqui, sei lá, não sei quantos insights você teve. 5, 6 insights você teve. Ou se for um, aplica amanhã. Aplica amanhã, cara. E pense naquilo que eu falei. Como que eu arrasto o ano que vem para esse? Porque, assim, a gente só tem uma vida. É bizarro. Daqui 5 anos você vai olhar e falar, cara, eu podia ter acelerado mais naquele ano, naquele outro. Porque eu olho para isso, eu vejo. E aí, quando eu tenho a consciência disso, eu falo, cara, eu não vou deixar esse ano passar. Então, aquilo que eu falei agora há pouco, né, de dias de faturamento, às vezes, se eu for fazer um fechamento, que nem hoje é dia 27, eu fechei um negócio hoje. Cara, ele entra como meta do meu mês de março, e falta 3 dias para acabar março. Mas ele tá aqui, cara, ele tem que entrar como meta de faturamento de março, não de abril. Abril, correr atrás.
é nessa loucura que a gente faz, cara. É nesse tipo de loucura. Verdade, cara. Verdade. E é gostoso, né? E é gostoso. Cara, eu gosto. É estressante? Fica careca? Fica. Otávio, você vai ver. Mas, cara, é gratificante demais. No fim do dia, eu gosto. Eu gosto de sentar nessa cadeira, vamos falar assim. E, inclusive, eu tô cada dia mais gostando de compartilhar isso com as pessoas. Algo que eu descobri. E cada dia que passa eu quero compartilhar, conversar. Se você me chamar para um churrasco de ads, cara, eu podia fazer um churrascão de ads, hein? Vou fazer. Olha o outro projeto nascendo. Churrascão de ads. Cara, um papo lá, cerveja, picanha, uísque, água de coco. E de chinelo. Chinelo e shorts. Tem que ser chinelo e short. Nada de engomadinhos. Pelo amor de Deus, cara. Algo bem. Tá aí. Vamos locar uma chácara. Olha os projetos. Gente, é assim que nasce os projetos nossos. A gente fala, a gente loca uma chácara em São Paulo, vê o custo, leva todo mundo para lá. Bora. Tá feito. Churrascão. Tá feito. Traz os convidados. Chama o Sobral. Tadinho. Ele escutando esse podcast rindo da gente. Mas é isso, pessoal. A gente não vai tomar muito tempo de vocês. Eu e o Otávio tinham combinado de fazer o podcast hoje em meia hora, já deu 52 minutos. A gente fala pra caramba. Achei que não ia ter muito assunto, mas... Cara, isso que eu segurei uns para aqui, que eu falei, mano, senão a gente não para. Senão a gente não para. Mas, ó, se tiver gostando, mesmo se não estiver gostando, manda pra alguém que você não gosta, então. Mas, ó... Uai. Essa foi boa. Compartilha, engajamento. Mas manda para alguém, ajude a divulgar. Para de pensar que esse cara, eu não vou compartilhar esse conteúdo, porque se eu tenho ele, é uma informação que outra pessoa não tem. Isso é imbecilidade demais. A época que eu mais cresci foi a época que eu troquei com outras pessoas. Que eu tive a opção de fazer, a oportunidade de ter network, oportunidade de ensinar e ser ensinado. Então, assim, você mandar isso aqui para alguém, ele vai ter insight diferente. Já vocês estão sendo parceiro em outras coisas. Vocês podem ser sócio. Então, assim, é bizarro lá na frente quando você olha para trás e fala, cara, aquela coisinha que eu fiz mudou minha chave dali para frente. Você precisa executar isso no presente para lá no futuro tá prontos para você. Fechou? O Bernardo tá com a gala solta aí. Essa hora é hora dele dormir já. Vamos trazer ele para o próximo podcast aqui. Eu acho que podcast com os filhos. Tenho 2. É isso aí. Mas, galera, obrigado. Siga a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify. Beijo na bunda e até a próxima. Valeu.